Doutor Pires, o senhor é natural de onde? Juiz de Fora. Juiz de Fora. Juiz de Fora. E viveu lá em Juiz de Fora há muitos anos? Lá em Juiz de Fora, desde que me nasci, fiquei até 36 anos lá. O restante tudo em São Paulo. É. Todos os demais anos saí de Juiz de Fora em 1972. E como é que foi a infância lá em Juiz de Fora, adolescência? A minha infância lá é a coisa mais bonita. O que tinha de belo? Porque com 14 anos eu já tinha uma responsabilidade social com as prestações de serviço. E nós começamos lá, juntamente com várias pessoas, a construção de uma igreja. Então a minha infância ela foi muito voltada e dedicada ao trabalho, à atividade social. E lá nós construímos uma igreja que demorou mais ou menos uns 10 anos de construção. E todo sábado tinha festa. Né? Todo sábado a gente fazia umas barracas cobertas de folha de banana, era quentão, pastel, sanduíche. Seus pais eram de lá mesmo? Meus pais são nascidos também lá e criados. Quantos irmãos? Tive 11 irmãos. Nessa caminhada nós perdemos 8, hoje somos 3. E naquela época lá, qual era o sonho de infância do Dr. Pires? Na verdade, naquela época, não tinha assim grandes sonhos, né, de realização de vida, não. Eu já comecei muito cedo trabalhando, né, era muito dedicado ao estudo. E muito cedo eu comecei a trabalhar, comecei a cuidar da minha vida e tudo que aparecia para ganhar um dinheiro eu fazia. Desde servente de pedreiro até aprender eletricidade. Então ajudava a construir casas e assim foi minha vida, muito de trabalho, muito dedicada às atividades sociais. E o estudo eu sempre zelei para estudar. Né? Meus pais nunca me pediram que deixasse de lado os estudos. E eu fui avançando nos estudos a tal ponto que chegou no momento que eu queria avançar mais rápido. Aí eu fiz o artigo 91. Eu nem na 8ª série terminei, aquele tempo podia fazer, antecipar, e eu fiz o artigo 91. Que é? O 91 já era o ginásio. Então, com esse ginásio, eu já comecei a pensar num curso técnico. E aí fui fazer um curso técnico na Universidade Federal de Juiz de Fora. E depois do curso técnico, eu fui trabalhar na Rede Ferroviária Federal. Esse foi o primeiro emprego em carteira do senhor? Esse foi o primeiro emprego concursado. Quantos anos, mais ou menos, o senhor tinha? Eu tinha já, quando eu entrei na rede, já tinha 20 anos. 20 anos. 20 anos, eu fiquei na rede até 1972, na antiga Estrada de Ferro Central do Brasil. Nesse período eu já trabalhava e fazia o curso técnico, trabalhando na Rede Ferroviária Federal e já estudando o curso técnico. Eu dobrava o horário para os outros para poder estudar no período do dia. Então foi uma vida bastante... E quando é que o senhor descobriu essa veia na área jurídica? Essa veia na área jurídica foi uma bela coincidência. Eu terminei meu curso técnico na área de eletromecânica. E aí, naquela época, o curso técnico era muito solicitado nas empresas. E eu não tinha nem o sonho de ir para a área de telecomunicações. Mas a Ericsson aqui em São Paulo fez uma boa propaganda lá para aquela região de Minas. Era uma época da expansão da telefonia no Brasil, e eu me interessei. Vim logo para São Paulo, fiz os testes, passei, e a Ericsson já queria minha admissão logo. Aí eu pedi minhas contas na Rede Ferroviária Federal, comecei a trabalhar na Ericsson. Aí o senhor já tinha 38 anos? Já estava mais ou menos com 38. Aí eu... Da Ericsson eu tinha um serviço a realizar em São José dos Campos, trabalhava no departamento de engenharia, e aí me mandaram para cá para coordenar todos os trabalhos de engenharia nessa área do litoral norte, todo esse Vale Paraíba, e aqui era a sede. E eu queria fazer alguma coisa, à noite eu não podia ficar sem fazer nada.
E aí conversei com a minha mulher, eu falei, olha, ou eu volto a fazer o meu curso de inglês, ou vou fazer qualquer outro curso. A psicologia industrial estava muito em voga na época. E eu fiz a matrícula, né? Nem fiz vestibular não, fiz a matrícula aí na Univap, nos dois cursos, na psicologia industrial e no direito. E no direito foi a minha segunda classificação. Até hoje eu não sei quem me disse aí na faculdade que eu deveria fazer o direito, porque tudo para mim era o direito. Não sei, não me lembro, não sei o nome. E aí eu falei, tá bom, eu vou seguir seu conselho. Fiz a matrícula no curso de direito. E passei os 5 anos, né? Depois me levaram de volta a São Paulo. No final do primeiro ano, o departamento disse, não, você tem que voltar para cá. Tudo será desenvolvido aqui na matriz e aplicado no campo. Voltei a São Paulo. Os 4 anos do direito foi viajando na Pássaro Marrom e fazendo o direito, de modo que minha casa só me via para dormir. Saía da faculdade 11 horas, 11h30 em casa, dormir, 5h30 pegar o ônibus e embarcar para São Paulo. Então foi essa a minha vida. O senhor citou a sua esposa, qual é o nome dela? É Léo Alverci. E o senhor conheceu lá em Juiz de Fora? Essa é uma outra história bacana, porque é uma história de família. Os pais dela são padrinhos, eram padrinhos do meu irmão mais velho, que hoje tem 84 anos. E meus pais, ele veio para São Paulo e sumiu, nunca mais retornou em Juiz de Fora. E depois ele aqui em São Paulo começou a perguntar em Juiz de Fora como é que encontrava o compadre dele, deu o nome, e aí tinha uma emissora de rádio PRB3. Como nós éramos muito conhecidos lá na cidade, embora sendo uma cidade grande, mas a família Pires era muito conhecida. E aí começaram a investigar, procura daqui, dali, até que um dia ele ouviu essa mensagem no rádio. E aí ele entrou em contato rapidamente, disse o nosso endereço, e aí esse compadre dele veio para visitá-lo em Juiz de Fora. E aí aquela confraria de compadresco, né? Os compadres se confabularam e voltaram a reatar a amizade. E o meu pai dizia para ele, eu gostaria de ver um dos meus filhos entrar na sua família. E aí o filho entrou na família. Deu a deixa. Mas não foi rápido, não. Isso levou depois uns 4 anos, mais ou menos, para começar o namoro. E aí deu certo. E o senhor enrolou a dona Alverci quantos anos? Nada, foi rápido. Penso que nós namoramos e nos noivamos em 3 meses, 3 anos. E nesse final do 3º ano, que era para dar alegria ao meu sogro, ele veio a falecer. Nesse momento eu já estava em São Paulo, né, na Ericsson. Aliás, o primeiro lugar que eu vim trabalhar foi na Volkswagen, fiquei só 1 mês, que era para não ficar à toa em São Paulo até a Ericsson me chamar. E aí, nesse interregno, ele faleceu, nós adiamos o casamento, que era o grande sonho dele, acompanhar o casamento e tudo. Aí adiamos, casamos no ano seguinte ao da morte, e já estamos aí 30, considero já 40 anos de Quantos vida filhos? conjugal. Um só tenho um. Tá, e mesmo aquele homem que estava estudando, trabalhando, correndo São Paulo, Juiz de Fora, tá, como é que foi aquele momento que ela disse que o senhor ia ser pai? Nesse momento que ia ser pai, eu não senti assim grandes emoções não, mas senti muito feliz, né? E na Ericsson tem uma particularidade, eu viajava muito também, embora fosse departamento de projeto, mas tinha que viajar muito. E aí no dia que ela anunciou a gravidez, depois logo das nossas núpcias, passou aí algum tempo, anunciou a gravidez. Eu estava lá, Capão Bonito, trabalhando num projeto. E aí vim rapidamente, sabia como é que estavam as coisas, e
A Erickson disse, olha, pega esse carro, vai embora, vai cuidar lá da mulher. E aí eu vim, foi uma felicidade só, mas durante toda a gravidez dela eu estava em viagem, sempre, nunca. Ela nunca disse, olha, eu não estou aguentando, não estou suportando, preciso de você. E assim até hoje. Hoje, nessa rotina do Rotary, ela é maravilhosa. Agora, o senhor tirou de letra aquela ida de Juiz de Fora para São Paulo. Como é que foi chegar numa cidade grande? O senhor estava com a família, né? Não, ainda não. Não, né? Quando eu casei, eu já estava em São Paulo. Tá. E como é que foi chegar numa cidade grande, vindo de Juiz de Fora? Olha, o impacto? A única coisa que eu estranhei é que em Juiz de Fora a gente saía nas ruas, mesmo lá no centro, sempre encontrava um amigo, uma cena de mão, um aperto de mão, um papinho, não é? E um café, e era assim. Mas quando logo cheguei em São Paulo, naquela época, houve um impacto muito forte. Não me senti na solidão, não, né? Mas o impacto foi, né? Eu deixei muitas coisas em Juiz de Fora, os amigos, deixei meus pais, familiares, tudo lá, e reconstruir, né? Começar a reconstruir novas amizades. Mas o que fortaleceu muito, que logo que a Erickson me chamou para fazer o curso, lá encontrei gente de todas as partes do Brasil. Então nós éramos mais ou menos 45 técnicos e todos nós fomos fazer um curso de especialização em telefonia durante 4 meses de projeto. E nesses 4 meses nós conseguimos montar uma boa família, mas depois cada um foi para um lado, ninguém ficou em São Paulo, até eu mesmo, que era para praticar o projeto mais no campo, fazia no escritório e ia aplicar no campo. Mas o impacto foi muito forte, que a gente sai de uma cidade que era uma cidade muito interiorana, e Juiz de Fora até hoje é uma cidade grande, mas ela conserva aquelas características da província, muito provinciana, muito pacata, mas uma vida social intensa. Então isso eu senti o impacto. Bom, o senhor saiu de Juiz de Fora, foi para São Paulo, veio para São José, voltou para São Paulo. Quando é que efetivamente o senhor falou, bom, agora eu vou ficar nessa terra aqui, São José? Foi quando eu terminei o curso de Direito. Terminei o curso e aí eu fui no meu gerente. Eu falei, olha, terminei o curso, eu quero ver se consigo ir para o departamento jurídico. Ele falou, nem pensar, você não tem experiência, o nosso departamento jurídico é muito rápido e tudo aqui muito complexo, o seu conhecimento ainda é muito pouco. Aí eu aproveitei o desafio e disse, bom, eu quero ser advogado, como é que nós vamos fazer? Eu vou pedir para sair da empresa, depois de tantos anos de trabalho, né? Era um sueco, ele disse para mim, não, você não vai pedir para sair. Se o seu gerente, eu tinha 2 gerentes, isso foi com um gerente maior, se o seu gerente direto te der a permissão de pedir licença, eu te concedo. E aí foi uma luta durante uns 4, 5 meses, para o meu gerente direto dizer, olha, eu concedo, porque o departamento éramos 6 técnicos especializados, e se eu saísse, ficariam 5. E não podia colocar ninguém na minha vaga, eu não tinha mais curso para aquela função. Eu disse, bom, muito bem, eu já tenho um aval do meu superior. E num dia, final de ano, normalmente fazia aquelas confrarias de reuniões de final de ano, eu aproveitei a presença dos 2 e falei, olha, e aí? Um me concede e o outro, como é que fica? Olha, você está insistindo tanto, eu vou te dar 1 ano de licença, sem vencimento, com todo o convênio, saúde, familiar, pago pela Erickson e você vai tentar a sua vida. Se não der certo, você volta para cá. Seu lugar está aí, no mesmo departamento. Aí foi o final de ano mais feliz. Já no dia 1º de janeiro de 1988, eu iniciei a advocacia. Já tinha passado logo em dezembro, em 87, passei no primeiro exame. 1º de janeiro eu solicitei minha carta, em 88. E aí comecei a advogar, fazendo assistência de graça para todo mundo, me relacionando com as pessoas em São José. E aí construí minha vida assim. Aqui em São José, quais foram os seus amigos que
Deram aquela força, apoiaram nesse início. Os amigos primeiro foram os meus próprios colegas de sala. Éramos 5, nós alugamos uma salinha no VIP Center e falei, vamos começar todos nós juntos. Quem era? Acertar junto e errar juntos. Hoje ele é procurador do INSS, é o Dr. Marcos Castellano, o outro ele é defensor público em Minas Gerais, o outro é advogado, advoga ali no VIP Center. Deixa eu ver, são os 5, tem mais 2 aí que a outra está lá em Caraguatatuba advogando, e tinha uma mulher também, era a Silvia, também está em Caraguá, advogando lá. Então foi assim que nós começamos, trabalhando de graça, muitos anos, fazendo assistência. E aí nós fomos aprender o direito. Passou o ano de licença, o primeiro ano, eu disse, bom, agora não tem mais jeito, eu não volto mais na empresa. Aí voltei lá e disse, olha, agora eu vou pedir minhas contas. Ainda assim, o meu gerente superior não deu conta. Me deu mais um ano de licença, só que sem nenhum benefício. Vou te dar mais um ano por experiência, você é o único e último, ninguém mais terá esse benefício aqui. E aí passei, não voltei mais. Quando eu voltei, ele disse, já sei, passa no departamento pessoal que tudo seu está certo. Vai receber todos os seus direitos. O senhor acha que fez a escolha certa? Penso que sim. Penso não, eu estou mais que certo que foi uma escolha acertada, porque a minha vida na Erickson era de muita viagem, e trabalhava com muita gente ao mesmo tempo, e eu era responsável por todas as centrais telefônicas do interior. Então era um trabalho difícil, viajar muito. Cheguei a viajar até para o exterior, para instalações de centrais importantes, formação de pessoal. E aí foi por causa dessas coisas que a minha dedicação na Erickson é que eu penso que me concederam tanto benefício e que ao final se transformou em verdadeiro benefício, porque eu não perdi nada do tempo trabalhado na Erickson e demonstrei que estaria capaz para exercer o direito. E até hoje nós estamos aí já, vamos fazer 27 anos. E nesses 27 anos, além da profissão de advogado, né, além de atuar nessa área jurídica, o senhor também tem feito um trabalho bem social na cidade, né, doutor? Conte pra gente aí. Durante os meus primeiros 5 anos de vida profissional, eu me dediquei à criação dos conselhos da criança e da juventude aqui em São José, e da criação de um centro de formação acadêmica para a prestação de serviços na área da assistência judiciária na UAB. E nós criamos aqui uma escola experimental que funcionou mais ou menos uns 4 a 5 anos. Depois dessa escola experimental, naquele momento nós já começamos a criação do conselho, logo que saiu a Constituição de 88, nós fomos os pioneiros no Brasil a criar o primeiro conselho já com escopo na própria Constituição. E aí está aí o Conselho da Criança e Adolescente. E logo a seguir, depois que veio o Estatuto em 1990, nós começamos a discutir em vários fóruns na cidade a criação do Conselho Tutelar. E aí saiu o Conselho Tutelar, Conselho da Criança, e está aí até hoje nessa obra, mas não me ufano que tenha criado nada disso. O que eu fico feliz é que nós cumprimos uma obrigação social, criando 2 órgãos importantes naquela época, e aí por imposição do grupo, acharam por bem que eu devesse ser o primeiro conselheiro tutelar. Então aí naquela época eu aceitei o desafio, que era abandonar o escritório por 3 anos e tudo. Mas eu aceitei o desafio e fui ser o conselheiro tutelar. E aí foi só um mandato. Depois era no governo do Emanuel, quiseram dizer que não ia continuar com o conselho, vai fechar, senão aqui não fecha. Eu fico mais um ano até fazer o processo de eleição.
E aí foi feito. Eu fiquei 4 anos, de 3 fiquei 4, até o processo de eleição acontecer. E aí nós conseguimos instalar o conselho por mais um ano e está aí até hoje. Uma conquista política. E o Rotary, como é que entrou na sua vida? O Rotary foi em 1993. O José Santos, que era advogado, eu já tinha muita atividade, então ele falou, bom, você precisa ir para o Rotary, nós precisamos de você lá, não sei o quê. Eu falei, bom, eu não preciso do Rotary, mas se o Rotary precisa de mim, eu vou. E aí, de 93, eu entrei no Rotary Clube São José dos Campos Satélite. Em 93, eu lá passei por diversas atividades no clube, todas as funções de diretoria eu exerci, outras comissões. E aí depois comecei com os programas no distrito de desenvolvimento de responsabilidade social. E depois de tantos anos aí, me deram uma missão. Você precisa ser governador. Então, assim, aceitei mais um desafio. Esse é verdadeiramente um desafio. Porque nesses testes que nós fizemos, eu fui aprovado, porque tem uns testes, não é bem uma indicação, tem que passar por um processo de seleção, comissão de seleção. E é um teste que considero pesado, porque tem que ter, além da experiência rotária, uma experiência de vida. E aí, com esses testes, eu tive que viajar um pouco por aí, fazer outros cursos, né? Porque antes de assumir a governadoria tem que fazer cursos. E normalmente os cursos são fora da cidade. Fiz curso em Vitória, fiz curso depois em Foz do Iguaçu, fiz curso em San Diego, nos Estados Unidos. Depois assumi a governadoria. Agora, no dia 16 de dezembro, eu termino a primeira parte da minha visita oficial. São 39 municípios para visitar e 64 clubes, 1.400 associados. Então, hoje é isso, é a minha vida. E deixo a família, deixo o escritório. Aqui nós temos bons companheiros, bons parceiros, a doutora Jaqueline, meu filho, o doutor Marcelo, a nossa secretária, que dá uma boa ajuda aqui. Mas, normalmente, o escritório fica sem a minha presença toda semana, 3 a 4 vezes. Semana que vem eu saio na segunda-feira para uma visita aos clubes, parte dos clubes do estado do Rio, os últimos. Passo por lá quase uma semana, só volto aqui na quinta-feira. Essa é a jornada do governador de Rotary. E qual a importância do governador dentro do Rotary? Para mim não tem muita importância, mas para o Rotary sim. O Rotary está dividido em regiões geográficas. E nessas regiões geográficas, nós chamamos de distrito rotário, nós temos no Brasil, são 38 distritos rotários, e no mundo são 532 distritos. Então são 532 regiões, e em cada região o Rotary decidiu, há muitos anos atrás, que devesse ter um administrador ligado à administração maior do Rotary nos Estados Unidos. E nessa região ele representaria os interesses do Rotary, seria um suporte de apoio para os Rotary Clubes e fazer nessa região as funções do presidente de Rotary, que é responder administrativamente por tudo que ocorrer nesta região. Então, para o Rotary é muito importante ter esta figura representativa, que ela, na verdade, tem a voz do presidente de Rotary Internacional, que não teria tempo de visitar hoje 34.500 clubes no mundo inteiro. Então, aquilo que ele não pode fazer, nós fazemos. Ele faz as visitas oficiais a alguns países, mas nos fóruns maiores, de maior representatividade do Rotary, de coisas de mais profundidade em termos de prestação de serviço. Então, aqui no Brasil,
Ele já esteve aqui conosco 2 vezes, porque vamos ter no ano que vem uma convenção internacional aqui no AMB, e isso reúne aí próximo de 15 a 20 mil pessoas vindo de todas as partes do mundo. Então nós estamos permanentemente em conversa, porque é uma atribuição nossa também auxiliar na administração desse acontecimento, desse evento. Então, aí ele viaja, né, para essas missões mais importantes, ele se desloca dos Estados Unidos. Talvez o senhor tinha falado, eu não me percebi. O senhor governa quantos clubes? Hoje, no nosso distrito, são 64 clubes, 39 municípios. Todo o sul fluminense, eu tenho clubes, toda aquela área do sul fluminense, de Miguel Pereira para baixo, até chegar na divisa com São Paulo, que é Resende, mais ou menos um pouquinho mais à frente. Então, depois nós temos toda essa parte da região metropolitana do Vale Paraíba, que começa depois, começa ali por Queluz, mas o nosso primeiro clube é Cruzeiro, de Cruzeiro vem até Guararema, Campos do Jordão, todo o litoral norte e todo esse médio Vale Paraíba. Então, é uma atividade extensa mesmo. Intensa e extensa, né? E extensa, porque o nosso distrito estica o braço para quaisquer das regiões e dá uma volta, tem clube. Então eu faço, até agora já percorri 9.800 quilômetros de visita. É chão, hein? Ping-pong rápido. Sua esposa? Léo Versi. Léo Versi. Seu filho, o nome dele? Joerci. Joerci. A sua religião qual que é, doutor? Eu sou católico, apostólico e romano. O senhor tem algum hobby? Fora dessas atividades todas, dá tempo de ter algum hobby ou não? O hobby hoje é ser rotariano. E ser advogado. São 2 hobbies que agora fazem parte cotidianamente de mim. O senhor lembra de alguma viagem inesquecível, doutor? Viagem inesquecível, tem várias. Né? Foram as minhas viagens para a África em 3 países, 1979. Várias coisas importantes aconteceram lá e também fatos bastante surpreendentes. Então, tem coisas inesquecíveis nessas viagens, porque naquela região que eu estive na África era um povo indolente, um povo difícil de trabalhar, um povo com uma cultura muito própria. Então nós fomos lá como estrangeiros e eu fui o primeiro a chegar, tinha que preparar pessoas para as atividades, depois os próprios brasileiros que iam chegando, tinha que prepará-los também para as atividades que haveríamos de fazer. Então lá teve momentos muito marcantes, momentos assim de greve pesada por causa da presença de estrangeiro, mas nós conseguimos com paciência vencer e mostrar, e trazendo sempre-os para junto, né? Nunca distanciando-os, mas colocando sempre próximo, fazendo deles um auxiliar direto, imediato. O que ficou marcado mesmo é que chegou no momento eles pensavam que eu sabia parte dos dialetos africanos, porque eu cheguei falando inglês e depois chegou no momento que um dia eu falei em português com um supervisor na Suécia. Nós falávamos sempre em inglês, aquele dia eu falei em português, pronto. E aí eles achavam, porque eles só conversavam em dialeto entre eles, mesmo dentro do trabalho. Mas como eu estava sempre junto, supervisionando, trabalhando junto, então eles imaginavam que eu tinha o domínio do dialeto e estava contando coisas que eles estavam tramando. Mas deu para sair bem, porque eu sempre procurei chamar as pessoas, sentar, dialogar, conversar, explicar e convencê-las do melhor. E outra que marcou bastante foi a minha viagem aos Estados Unidos em 1999, que eu fui fazer um programa pelo Rotary, e lá fiquei 1 mês, né, no estado de Louisiana. E lá eu deixei muitos amigos lá em Louisiana, e a minha grande surpresa foi quando agora para governador, nos testes em San Diego, lá eu encontrei
um dos membros da família que me hospedou durante 10 dias. Então isso marcou muito. Bom, o senhor é um homem viajado, agora tem algum país do mundo que o senhor gostaria de conhecer? Eu gostaria de conhecer um país que hoje é lá a Arábia Saudita. A Arábia Saudita era um dos países que eu gostaria de conhecer. Eu espero que ainda consiga ir lá, porque lá tem uma outra cultura de desenvolvimento, uma outra cultura de formação humana. E é um país surpreendente que pouco sabemos dele, mas é um país que tem um desenvolvimento fantástico sobre todos os aspectos, aspecto humano, cultural. Não tem esses conflitos lá na Arábia Saudita, não tem nada disso. Vive-se todas as religiões sem conflito. E o país está em pleno desenvolvimento, surpreendendo a todo mundo silenciosamente. Meu Pedro, o senhor tem algum ídolo? Ídolo? Tem. Quem? O meu ídolo preferido é o meu filho. Esse é o ídolo preferido. Tem outros, mas o preferido é ele. Agora, esse é o ídolo. Agora, uma pessoa marcante na sua vida, o senhor lembra? Marcante. Uma pessoa que marcou muito na minha vida é o meu pai. Porque ele nunca me tolhiu das aventuras que eu sempre quis fazer. Qual o nome dele? João. Senhor João. João Batista. Bom, se o senhor tivesse que fazer opção de morar em outra cidade que não fosse São José, qual que o senhor escolheria para morar? Retornaria para minha cidade natal, Juiz de Fora. E para fechar, uma grande saudade. Uma grande saudade. 2 amigos da faculdade. O delegado, o Landinho, que mataram lá aqui perto de Monteiro Lobato, e a Regina. Regina, Orlando Fierabem, né? O Orlandinho. E a Regina era a irmã do Chacrinho. Boas saudades.